representante da República da Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de entrar ao cerne da nossa declaração hoje, acho que precisamos fazer um esclarecimento institucional. Estamos preocupados que está sendo feita uma tentativa de se apresentar ao Conselho de Segurança um representante suposto da sociedade civil, um pessoal que tem aí o financiamento de empresas e governos externos. Esse é o caso já há anos. Então, falando da promoção do colapso institucional, o trabalho dessa pessoa para legitimar o uso da força não contribui de forma alguma para os fins deste Conselho ou do fortalecimento do multilateralismo. Pelo contrário, corrói a credibilidade do debate e distorce o mandato do Conselho de Segurança e não é condizente com a paz e a segurança. Senhor presidente, em 3 de janeiro de 2026, foi uma data de profundo significado histórico, não só para a Venezuela, mas para o sistema internacional. Nesse dia, a República Bolivariana da Venezuela foi alvo de uma operação militar ilegítima dos Estados Unidos da América, inclusive o bombardeio do nosso perda de vidas civis e militares, a destruição de infraestrutura civil e infraestrutura essencial e o sequestro do presidente constitucional da República, senhor Nicolás Maduro, e a primeira-dama Célia Flores. Vemos este Conselho hoje com a profunda convicção de que a paz internacional só pode ser alcançada se o direito internacional for mantido, sem interpretações seletivas e sem dois pesos e duas medidas. Nós temos uma flagrante violação da Carta das Nações perpetrada pelos Estados Unidos, principalmente o princípio da igualdade e soberania dos Estados, com proibição do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, conforme contemplado no artigo 2, parágrafo 4, e uma violação do dever de se resolver controvérsias por meios pacíficos. E também diante da Convenção, conforme ataques indiscriminados foram realizados contra a população e bens materiais. Os direitos humanos também foram violados, principalmente o direito à vida, integridade pessoal e segurança. De gravidade particular é o sequestro do presidente da República Bolivariana pelo presidente dos Estados Unidos, que é uma violação direta da ordem jurídica internacional, a saber, a imunidade pessoal de chefes de Estado em exercício. Isso não é um privilégio, é uma garantia institucional que protege a soberania dos Estados e a estabilidade do sistema internacional. Sua desconsideração afeta não só a Venezuela, mas também define um precedente perigoso para todos os países representados neste recinto, independentemente do seu poder, porte ou alianças. Senhor presidente, a resolução 3314 do Conselho de Segurança define claramente como uma agressão, um bombardeio do território de um Estado pelas forças armadas de um outro Estado, assim como a invasão ou ocupação, mesmo sem uma anexação formal. Os acontecimentos que estamos denunciando aqui se enquadram inequivocamente nisso aqui. A Corte de Justiça de 2024 disse que há ocupação quando um exercício exerce controle efetivo, mesmo sem anexação formal ou com a presença contínua de tropas. A Resolução 242 do Conselho de Segurança enfatiza a aquisição de territórios por força é inadmissível.
ao passo que a Resolução 2625 do Conselho de Segurança determina que a integridade do Estado não deve ficar sujeita à ocupação como resultado de uso da força em contravenção à Carta da ONU. O alinhamento desses atos para uma resposta seria a normalização da substituição da lei pela força. Então, hoje, não é só a soberania da Venezuela que está em jogo, para a credibilidade do direito internacional, a autoridade desta organização e a validade do princípio que nenhum Estado pode se asseverar como um juiz ou vigilante da ordem mundial. Senhor presidente, não podemos ignorar um elemento central dessa agressão. A Venezuela é vítima destes ataques por causa de seus recursos naturais. O petróleo, energia, recursos estratégicos e posição geopolítica do nosso país, historicamente, são fatores de pressão externa e ganância. Quando a força é usada para controlar os recursos, impor aos governos ou reconfigurar os estados, estamos diante de uma lógica que volta ao colonialismo e ao neocolonialismo. A aceitação de tal lógica seria aceitar um mundo profundamente estável em que as capacidades militares podem decidir por força os econômicos políticos e os destinos políticos e econômicos dos Estados. Esse cenário ameaça não só a Venezuela, mas a paz e segurança internacional como um todo. Se o sequestro de um chefe de Estado, o bombardeio de um país soberano e ameaça de ação militar forem tolerados ou forem minimizados, a mensagem enviada para o mundo é devastadora. A saber, a lei é opcional e as forças são os verdadeiros árbitros das relações internacionais. A Venezuela tem convicção na coexistência entre o diálogo, a paz e a diplomacia. Sempre foi a nossa posição histórica e permanece hoje, mesmo diante de uma agressão desta magnitude. É precisamente esse compromisso com a paz que foi violado no último dia 3 de janeiro. Portanto, a Venezuela insta esse Conselho de Segurança a assumir a sua responsabilidade e agir de acordo com o mandato conferido pelas Nações Unidas. Nesse sentido, solicitamos que o governo dos Estados Unidos da América seja exigido que respeite a imunidade do presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Célia Flores, e com a sua subsequente liberação e retorno à Venezuela. E, segundo, para que qualquer agressor da Venezuela seja condenado. E o princípio de não aquisição de território ou de recursos por força seja reafirmado. E 4, que medidas no sentido de desescalação, a proteção da população civil e a restauração do direito internacional sejam adotados. Senhor presidente, apesar da gravidade, gostaríamos de informar a este órgão e à comunidade internacional que as nossas instituições estão funcionando normalmente. A ordem constitucional foi preservada e o Estado exerce controle efetivo de seu território. De acordo com a nossa Constituição, a presidente Delcy Rodrigues foi empossada como vice-presidente, como presidente para assegurar continuidade, estabilidade e paz interna. Desejamos transmitir uma mensagem de confiança, serenidade e esperança. A Venezuela está em paz e dignidade. O nosso compromisso com a diplomacia e com o direito. E o direito é inabalável. Defendemos a nossa soberania sem renunciar aos nossos valores. Nós apostamos no diálogo sem aceitar posições. Acreditamos em um
futuro de coexistência, desenvolvimento e respeito entre as nações. Acreditamos que o Conselho de Segurança fará jus a esse momento e se colocará ao lado da legalidade, responsabilidade coletiva e paz. Muito obrigado, senhor representante.